Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre ossos do carpo, metacarpo, tarso, metatarso e falanges dos animais. Bom pessoal, iniciando pelo carpo e metacarpo, para fazer uma analogia com o ser humano e aí ficar fácil o entendimento de como é a anatomia desses ossos, venho aqui mostrar para vocês que o carpo e o metacarpo eles estão localizados no membro torácico dos animais. Comparativamente com o humano, eles compreendem o carpo, o punho, o metacarpo, os ossos da mão e as falanges compreendem os dedos. E isso é a mesma coisa em nós seres humanos, tá? O carpo, nosso carpo é o punho, tá? O nosso metacarpo é essa palma da mão e as falanges são os dedos, tá? Os dígitos. Essas falanges, elas são nomeadas de acordo com a sua localização. Quanto mais próximo da raiz do membro, né? Então, quanto mais próximo ali dos outros ossos do metacarpo, né? O que a gente tem aqui? As falanges proximais. As falanges do meio são as falanges mediais e as falanges mais distantes da raiz do membro, a gente tem as falanges distais, tá ok? Então, nessa imagem aqui representa bem, a gente consegue ver, tá? Uma representação esquemática dos ossos do carpo, metacarpo e falanges de um carnívoro, né, ou um cão ou um gato, tá? Que ele é plantígrado e aí a gente vê que ele tem toda essa parte em azul, tá? Os carpos, tá? Os ossos do carpo, os metacarpos, tá? Em vermelho e em verde as falanges. E como eu falei, mais próximo das raízes falange proximal, a no meio falanges mediais e a mais distante falanges distais. Então, nessa outra imagem aqui, a gente observa o esqueleto da mão dos mamíferos domésticos. E aí uma comparação, tá? Isso aqui é do Koenig. A gente observa aqui a comparação entre o cão, representando os carnívoros, o suíno, o bovino representando os ruminantes e o equino representando os equídeos. O que a gente observa, tá? O cão e o gato, carnívoro, eles têm 5 metacarpos. Então, eles vão ter esses 5 metacarpos que vão originar os dígitos posteriormente, tá? Lembra dos dedinhos dele? Por isso que ele é plantígrado, ele coloca esses dígitos na mão no solo, né? Ele pisa com esses dígitos, então ele tem 5 metacarpos, como a gente vê na imagem aqui, a parte do cão. Já o suíno, ele tem 4 metacarpos. Ele perde o primeiro metacarpo, que esse é o mais medial. Então, como a gente vê na imagem, ele não tem o primeiro metacarpo. Comparando aqui com o cão, tá? Ó, vê que esse primeiro metacarpo ele é o menorzinho, é aquele dedozinho que ele fica até meio que sobressalente, tá? Em alguns animais fica mais que os outros. E aí ele no suíno não tem, ele só tem 4 metacarpos. Já os ruminantes, né, que é representado pelo bovino, eles possuem mais pronunciadamente mais 2 metacarpos, tá? Eles perdem o primeiro e o segundo metacarpo, tá? Esses mais mediais. Então, a gente nem consegue observar na imagem. O que a gente observa é o terceiro e o quarto, que eles são fusionados ali, né? Estão ali no meio. E o quinto, ele é vestigial, mas a gente ainda consegue observar. Então, esse quinto, que é o mais lateral, ele está ali, você vê essa partezinha mais verde escura. E no equino, tá, pessoal? Os equídeos, eles têm 3 metacarpos. Porém, o segundo, tá? Que ele está mais nessa região medial, tá? E o quarto, que está mais lateral, eles são fusionados no terceiro. E o terceiro é como se fosse um metacarpo principal, é onde ele se apoia todo nesse terceiro. Então, se a gente for olhar como é que o equino ele está apoiado no metacarpo terceiro, é como se fosse assim o nosso dedo indica o dedo do meio, né? Puxando ali do metacarpo para o dedo do meio, porque depois tem logo as falanges. Tá certo? Então, é o terceiro metacarpo. Ele é esse dedo que o equino ele apoia tudo no solo. Então, essa imagem aqui, ela foi produzida pelo Yuan, tá? Um aluno meu lá do Amazonas. Parabéns, Yuan, pela imagem. Que mostra os ossos do carpo e metacarpo do cão. Então, a gente vê uma representação esquemática aqui, tá? E aí tem toda a nomenclatura, tá? Só para você ver como é que fica a disposição e o nome dos ossos, tá certo? Então, a gente vai observar aqui nas outras imagens, ver esses ossos aqui
em peças mesmo anatômicas, tá? Isso aqui é uma representação esquemática, é legal para você ver pela coloração, depois vocês podem tirar um print, observar, tá? Vocês podem parar esse vídeo, ver isso daqui, visualizar, mas a gente vai ver outras imagens com os ossos nomeados também, propriamente dito. Essa daqui também é uma representação esquemática, eu acho ela muito didática porque ela vem mostrando onde é que fica cada ossinho, tá? E como é que ele está nomeado. Então você vê ali a parte mais proximal, né? A gente observa o rádio, tá? Nos dois antímetros, tanto o direito quanto o esquerdo. A gente observa aqui que depois do rádio já começam os ossos do carpo, então, como se fosse o nosso punho, tá? Então os ossos do carpo, lembrar que a primeira fileira, né, a fileira proximal que está mais próxima da raiz de inserção do membro, a gente tem esses ossos do carpo nomeados. Então, vendo, né, observando de medial para lateral, nós temos aqui o carpo radial, tá? O primeiro osso, tá? Nos 2 centímetros, você observa aqui, tá? O do meio é o carpo intermédio. Após nós temos o carpo ulnar, tá? E aquele que fica sobressalente mais lateral, tá? Que como se o que é que você coloca lateralmente a você, um acessório, uma bolsa, né? O carpo acessório, tá certo? Principalmente as mulheres que usam bolsa, tiracola é um acessório, então carpo acessório, tá ok? Já os ossos do carpo da fileira distal, da fileira de baixo, tá? Mais distante, eles são numerados. Então aqui, como é uma vista dorsal, uma representação de ossos do carpo e do metacarpo do bovino, a gente observa que a gente não vai ver o 1 cárpico, tá? A gente vê o 2 e o 3, né? O segundo e terceiro ossos cárpicos, que eles estão fusionados, tá? Então ele é até maior, esse quadradinho maior aqui. E depois a gente vê o quarto cárpico, tá? Ou o cárpico 4, que é o mais lateral. O cárpico quarto, que é o mais lateral, tá certo? Depois a gente já vê o metacarpo, tá? E no metacarpo a gente tem aqui o metacarpo terceiro e quarto também, que formam o grande metacarpo, tá certo? E mais lateralmente tem o quarto metacarpo. Então, já vendo nas peças anatômicas aqui, uma peça do LAPA, né, Laboratório de Anatomia e Patologia da UFAP, agradecendo mais uma vez a gentileza de permitir que usamos essas imagens nessas videoaulas, né? Aqui a gente vê a fileira, como eu falei para você, a fileira proximal, esses ossos do carpo que eles estão nomeados, né? Então, de lateral para medial, a gente observa aqui, né, ou como você está vendo aí, tá? Da esquerda para a direita, carpo acessório é o mais lateral, depois nós temos o ulnar do carpo, depois nós vamos ter o carpo intermédio e no final o carpo radial, que é o mais medial. Ainda agora a gente pegando, fazendo a conta de medial para lateral, a fileira distal ela é numerada. Carpo 1 e 2 no equino eles são meio que fusionados, o carpo terceiro é o maior e depois tem o carpo quarto. Nessa outra imagem a gente vê a vista dorsal do metacarpo. Ali em cima, né, o que está mais em cima, a gente vê o metacarpo terceiro ou principal do equino, como eu falei para vocês. E quase a gente não consegue observar nessa imagem o segundo e o quarto, mas no outro slide a gente vai conseguir ver, tá? E o metacarpo terceiro e quarto do bovino, que ele é fusionado. Então aqui a gente já consegue observar, ó, tá vendo? Ele é mais fusionado. E aí a diferença principal também que a gente pode observar desses dois metacarpos é o quê? Que no bovino ele é mais aberto nessa parte distal. Olha como ele tem essa abertura. Já no equino não. Nessa imagem a gente observa a vista palmar dos metacarpos, tanto do equino quanto do bovino. Aqui mostrando esse mais acima é o metacarpo do equino, né? Então tem o metacarpo terceiro, que é o principal, ou principal equino, né? Na verdade, o metacarpo segundo, ele está mais medial, tá? Enquanto o metacarpo quarto, ele está mais lateral. Lembrando que esses dois metacarpos, segundo e quarto, eles são fusionados ali junto no terceiro, tá certo? E na parte mais distal a gente observa ali o sesamoide proximal, tá? Ossos que vão ajudar a favorecer as articulações ali. E também junto às falanges depois vamos ter ali o sesamoide distal, onde é considerado também o osso navicular. Grande importância para os equídeos, né, que tem a doença navicular. Vocês vão aprender posteriormente nas clínicas, tá certo?
Aí na outra imagem a gente vê embaixo o metacarpo terceiro e quarto, tá? Que é esse grande osso metacárpico do bovino, tá? E o local de inserção do metacárpico segundo, tá? E também local de inserção do metacárpico quinto, tá? Que é como a gente viu ali na região do equino, né? Então, o metacárpico segundo mais medial e o metacárpico quinto mais lateral. E mostrando também a diferença novamente, no bovino ele é mais aberto na parte distal, enquanto no equino é mais fechadinho nessa parte, na extremidade mais distal no metacarpo. Então, já falamos do carpo metacarpo, agora vamos para o tarso e metatarso. Então, o tarso e metatarso são ossos que correspondem ao membro pélvico, eles estão nos membros posteriores do animal, tá? Comparativamente com os humanos, compreende o que? O tarso é o tornozelo da gente, tá? O metatarso são os ossos do pé, tá? Aquela parte da planta do pé. E as falanges são os dedos, né? Os dígitos. Então a gente vê, se fosse um humano, seria assim, né? Aquela parte do tornozelo, o tarso, tá? O metatarso é aquela parte do pé, a planta, tá? E as falanges são os nossos dedos. Então, também uma representação esquemática do aplicavet, a gente observa aqui os ossos do tarso e metatarso, tá? Vocês também podem ver depois aqui o nome, né? Só alguns nomezinhos que estão, como aqui talos é talo, tá? Calcâneo é calcâneo, o osso central do tarso, mesma coisa, tá certo? Só observar sempre a nomenclatura, mas é basicamente a mesma coisa, tá certo? Aonde tá aqui também, ó, em relação a tarse, né? Tá tarsal 1, aí agora é társico 1, tarsal 2, társico 2, tarsal 3, társico 3, tarsal 4, társico 4, tá? E quando a gente vê dos metatarsos também, tá? Aí tá metatarsal, a gente hoje considera mais, pela nomenclatura mais atual, metatársico 1 e metatársico 2 até o quinto, metatársicos. Então aqui a gente observa, né, vendo também nessa visão, tanto uma projeção dorsal para ventral, tá? Começando ali o calcâneo, tá? Que vai estar junto com o talo, vai formar essa parte do tornozelo, tá? Aí depois nós temos o társico quarto, tá? O central do tarso, que fica bem no meio, tá? O társico 1 e 2, que ficam fusionados, e o társico terceiro, que está mais abaixo. Isso aqui é a representação desses ossos do tarso do equino. E essa vista dorsal do metatársico terceiro ou principal equino também, mesma coisa como a gente viu lá no metacarpo, tá? O terceiro também, ele é fusionado. E nessa outra imagem a gente já observa as falanges, tá? Então aqui a gente está vendo, né, da esquerda para a direita, onde está o símbolozinho do Lapa, né? A falange distal, a mais distante, tá? Aquela falange que vai estar por último ali, em volta pelo casco, tá? A falange média, que está no meio, e a falange proximal, está mais próxima dos outros ossos da raiz desse membro, tá certo? Essa imagem é a vista lateral da falange distal do equino, tá? Nessa imagem a gente observa ali o processo palmar lateral, o processo do extensor, a face parietal, essa parede que depois com o casco ali forma a muralha, tá? E a margem da sola embaixo, que é a parte da sola, soliar, onde fica no solo. Essa outra imagem é a vista palmar da falange distal do equino. A gente observa ali o processo do extensor em cima. A face flexora, onde vai estar flexionando, tá? Esse dígito ali, tá? E o processo palmar lateral, que a gente também já observou na imagem anterior. Nessa outra imagem aqui, a gente vê o forame da sola, tá? Nessa face flexora aqui. A parte de baixo é a face da sola, tá? Onde contato com o solo. E essa linha semilunar, ela vai fazer essa divisão tanto da parte da face da sola quanto da face flexora. Esta é uma vista distal da falange distal do equino. Mais uma vez, quero agradecer a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, tá? O Laboratório de Anatomia e Patologia Animal, o LAPA, por permitir, em nome da professora Daniela, né, e de todos os envolvidos, permitir a utilização dessas imagens para a produção dessa videoaula. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentem, tá? Mandem suas dúvidas para a gente e continuem acompanhando as aulas do canal, que tem mais aulas sobre osteologia para vocês. Até a próxima aula, pessoal!